quando conta a história do povo, e a parte que fala da lei, a parte legislativa, ela fala de ética pessoal e social. O que é isso? Ética pessoal. Como é que eu devo me comportar? Ética pessoal. Como é que eu devo me conduzir diante de mim mesmo? Porque se eu não for ético comigo mesmo, não me respeitar, como é que eu vou respeitar os outros? Então, ética pessoal e ética social. Como é que eu convivo comigo mesmo, o meu modo de ser, o meu caráter, e como eu trato o meu semelhante. Ética pessoal e social. Mas também tem a ética religiosa. Como é que eu me comporto diante de Deus? Como é que eu me comporto diante de Deus? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Como é que eu me comporto diante dele? Como é que eu me relaciono com ele? E até o que eu penso acerca dele. Porque o que eu penso acerca dele vai influir em como eu reajo, como eu me relaciono com ele. Será que eu vejo Deus como um Deus irado, que só quer sacrifício, oferta e pronto? Olha, faz o sacrifício, faz a oferta. Isso que eu vou dizer, muita gente não gosta de ouvir. Muita gente não gosta de ouvir, e eu não vou dizer qual é o tipo de gente que não gosta de ouvir. Eu vou falar, vocês vão identificar e guardar no vosso coraçãozinho. Se quiser falar alguma coisa, como nós estamos numa sala de aula, todos podem se manifestar, podem falar. Tá bom? O que acontece quando eu vejo Deus como um Deus irado, que só exige o sacrifício, só exige a obrigação? Eu venho ao culto por obrigação, eu não posso faltar, eu tenho que vir, é ordem eu vir. Deus exige um sacrifício, eu tenho que estar lá. E aí eu vou ao culto porque eu tenho um cargo, eu vou ao culto porque eu dirijo o coral. Eita, coisa pesada de falar. Mas eu vou falar. Aleluia. Eu vou ao culto porque eu dirijo o coral. Eu vou ao culto porque eu canto no coral. Eu vou ao culto porque eu tenho que ficar na porta tomando conta dos carros. Eu vou ao culto porque hoje é o dia de eu pregar, eu dar uma saudação. Eu vou porque eu tenho que ir. Eu vou porque eu tenho que ir. Quando eu vejo Deus como um pai amoroso, eu vou ao culto ver o papai. Eu vou lá falar com ele, sentir a presença dele, adorá-lo. E ele vai me abençoar, porque ele é abençoador. Muda até o conceito de ir ao culto. Sabe aquele negócio? Quem veio aqui no culto recebeu uma bênção hoje? Eu não vim receber uma bênção não. Eu vim adorá-lo e ele me abençoa porque ele é abençoador. Ética religiosa, conduta religiosa, está na Torá. O que aconteceu foi que eles interpretaram a Torá de um jeito que eles viram somente um Deus irado, e também um Deus que só gostava deles, não gostava dos gentios não. Não gostava dos gentios não. Então tá bom, deixa eu parar, senão eu vou começar a pregar. Então tá, tanto na ordem ética, pessoal e social, como especialmente na religiosa, como é que eu me comporto diante de Deus. Gente, isso é uma coisa tão profunda, que ela influi até na possível queda do ser humano. E aí eu vou colocar na primeira pessoa, eu caí, fiz algo que desagradou a Deus, chegou ao conhecimento da igreja, eu fui disciplinado, mas eu me arrependi. E durante a minha disciplina, eu vim aos cultos. Durante a minha disciplina, participei de tudo,
faltei aos cultos, não aproveitei que estava disciplinado e fiquei em casa assistindo televisão. Segui o meu caminho como crente, que caiu, mas que estava arrependido. Sabe o que aconteceu durante esse processo? A minha aliança com Deus foi renovada. Eu senti que Ele me perdoou. Eu senti a presença dEle. Ele me encheu de novo. Ou eu fiz o contrário. Bom, Ele é um Deus irado, Ele só quer sacrifício, eu já caí mesmo. Quando terminar o meu processo diante da igreja, porque a igreja me disciplina por causa da quebra do decoro. Por que a igreja me disciplina? Porque eu quebrei o decoro. É igual uma assembleia, porque a igreja é uma assembleia. A palavra igreja vem da palavra assembleia. Do grego eclésia, reunião, assembleia. Por que um deputado ele é afastado das suas funções? Porque ele quebrou o decoro. Ele agiu como um deputado não poderia agir. Quebrou o decoro, foi afastado das suas funções. Por que eu fui afastado das minhas funções na igreja? Porque eu sendo afastado, Deus vai me perdoar? Não, porque eu pequei contra a igreja enquanto instituição, enquanto corpo de Cristo. Se eu ficar lá fazendo tudo que eu fazia antes, quem vê vai falar, aí, ó, o negócio lá é bagunçado. Sentou a mão na cara do vizinho e está lá cantando, pregando, participando de tudo como se nada tivesse acontecido. Ah, passou o período. Mas ele bateu no vizinho e estava dando, não, mas ele, como diz a rapaziada, ele puxou o tempo dele, assumiu o B.O. É para isso, para regulamentar o decoro. Perdoar, Deus perdoa na hora. O que confessa e deixa, Deus alcança de Deus misericórdia. Deus perdoa na hora. Mas tem que ser regulado o decoro. E aí, aquele que vê Deus apenas como um Deus irado, ele diz, bom, deixa regular o decoro. Depois de regular o decoro, eu volto para os cultos. Eu estou disciplinado mesmo. E quando ele volta para o culto, aquele que veio, quando ele volta, termina o prazo de regular o decoro, que ele vai dar o seu primeiro testemunho, depois do decoro ter sido regulado, ele diz, olha, passei um tempo afastado das minhas funções, mas estive nos cultos. Nesse tempo Deus renovou a aliança comigo. Eu senti a presença dele. Fui renovado no poder do Espírito Santo. E estou aqui. Estou refeito. E aquele que achava Deus somente um Deus irado, vai dizer o seguinte, com um chiclete na boca. Meus irmãos, sabe como é que é, né? Fiquei aí um ano disciplinado, mas passou um ano e eu estou aí. E ainda disse que está pronto para outro. Professor, é possível, por exemplo, um pastor, um ministro, disciplinar um membro da igreja e depois de passar esse processo, né, disciplina, ele continuar ainda punindo aquele membro com desigualdade ministeriais? Já começa errado por ele punir. A disciplina não é para punir. A disciplina é para regular o decoro. Quem pune ou não é Deus. A disciplina não é para punir. Tá? A disciplina não é para punir. Uma ocasião eu ouvi de um membro da igreja que o ministro, né, o pastor responsável do rebanho, disciplinou um membro e depois falou para outros que aquele já estava queimado, que não ia conseguir mais nada. Tá, mas essas questões são o seguinte, essas questões são questões subjetivas. E aí o que a gente faz com as questões subjetivas? A gente analisa se está certo ou está errado. E aí a gente pega, por exemplo, para nós.
para nós fazermos igual ou para nós não fazermos igual. Só isso que a gente faz. E morre em nós. O crente bom, o problema quando chega nele morre, acaba ali, porque ele não leva adiante. Ele não leva adiante. Chegou em mim tal problema, foi. O que você fez? Eu interpretei o problema, analisei, aprendi com ele para eu não fazer igual. E acabou. Posso prosseguir? Vamos, minha gente. Então vamos lá. Em uma primeira parte, que abarca todo o Gênesis, e até o capítulo 19 de Êxodo, predomina o gênero narrativo. Então não procure. Para que serve esse esboço? Serve para você se guiar no seu estudo. Quando você estiver estudando, você não procure legislação, não procure a parte legislativa, a parte de ensino da Torá, entre o primeiro capítulo de Gênesis e o capítulo 19, porque você não vai encontrar. Você vai encontrar a história. Bom, então se não é ensino, se não é a Torá, não serve para nada, serve, sim senhor, serve para você aprender com os exemplos da história, para você fazer o que consta ali ou não fazer. Mas não vai lá procurar a legislação, porque não tem. Do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 19 de Êxodo. Pois bem, nessa sessão os relatos se enlaçam, se misturam uns aos outros, sendo interrompidos aqui e ali por algum caráter normativo. Mas ele não é totalmente narrativo, normativo. Em alguns trechos aparecem algumas normas. Aí, Gênesis 9:6, Gênesis 17, do 9 ao 14, Êxodo capítulo 12, do 1 ao 20. Então essas partes, dentro da narrativa, elas aparecem como uma parte normativa. Agora já de Êxodo 20 em diante, prevalecem os destinados a estabelecer normas. Quer conhecer as normas que Deus colocou para o povo? Leia no Êxodo a partir do versículo 20. Aí lá estão as normas. Em Êxodo 20 em diante, prevalece os destinos a estabelecer as normas, as disposições nas quais Deus revela o que quer. Até o versículo 19, Deus revela o que aconteceu. Até o capítulo 19 de Êxodo, Deus revela o que aconteceu. No capítulo 20, ele revela o que ele quer e espera do seu povo. E aí você vai entender, quando você entende o Êxodo, você entende porque lá mais adiante o povo foi para o cativeiro. Foi para o cativeiro que desobedeceu, porque não fez aquilo que Deus quis. E para que isso serve para mim que sou crente? Serve para você saber que é crente hoje do Novo Testamento, que quando você não fizer aquilo que Deus quer, você vai ter problemas. A sua vida vai se tornar um cativeiro, vai se tornar a dele. Você vai ficar preso a questões que você foi deixando pontas sem aparar. E aí entra em ação o velho corinho que um amigo meu cantava. Cuidado, cuidado com o que está fazendo. Cuidado, cuidado, Deus do céu está te vendo. Meu pastor não viu, minha mulher não viu, minha filha não viu. Mas Deus viu. Eu encontrei com Deus uma vez, num lugar. Eu falei, meu Deus, o que o senhor está fazendo aqui? Ele falou, olhando você, te acompanhando, vendo o que você está fazendo. Ele me respondeu isso. Para quem conhece São Paulo, quem vem da Patriarca para a Altura Alvim, a pé, ali beirando a Radial, tem as estações de trem, de metrô, de trem não tem mais, né? Você até vê a linha do trem, mas foi desativada. Eu vinha do sentido Patriarca para o sentido Altura Alvim. Aquilo é uma quebrada, só passa carro na Radial e uma pessoa a pé a cada 2, 3, 4 horas.
E o Papai do Céu me encontrou ali e falou, estou vendo o que você está fazendo. Estou vendo você brincando com o que não é para brincar. Porque eu tinha feito uma brincadeira, não sei se eu já contei isso para vocês. Eu assisti um filme na casa do vizinho, tá? Porque eu não tenho televisão. Porque televisão é pecado. Mas eu fico da minha porta e eu olho a casa do vizinho. E eu assisti um filme inteiro pela brechinha na casa do vizinho. Eu assisti o primeiro filme do Lula. Lula, o filho do Brasil, que mostrava ele como um operário, que perdeu o dedo e tal, tudo. Assisti aquele filme. Depois eu assisti esse que eu já não sei nem o nome, que esse ele já está bandido, já está roubando e tal, tudo. E quando o delegado da Polícia Federal vai para prender, o delegado fala para ele assim, presidente, ainda chama de presidente ainda, não é presidente mais, mas não é o delegado no filme, ainda chama de presidente. Presidente, tem um carro descaracterizado aí, o senhor entra no carro, para não dar confusão, ninguém nem vai ver, porque o senhor não está preso, o senhor está sendo conduzido coercitivamente, porque o juiz chamou, o senhor não foi, ele mandou ele buscar. O nome disso aqui não é prisão, isso aqui é condução coercitiva, ou seja, o senhor está indo na barra para lá. Eu não vou entrar em carro descaracterizado nenhum, eu vou sair pela porta da frente, eu vou sair nos braços do povo, eu fui eleito pelo povo, eu vou sair no braço do povo. O delegado falou assim, presidente, vai dar uma confusão, vão tentar não deixar levar o senhor, o povo vai dar porrada nos polícias, os polícias vão dar porrada no povo, vai dar uma coisa tremenda, vai sair gente ferida, tudo é melhor se sair pelo fundo. E ele insistiu, depois acabou concordando com o delegado saindo pelo fundo. Mas ele disse assim, eu fui eleito pelo povo, vou sair nos braços do povo. E eu, muito brincalhão, peguei aquela história para mim e fiquei falando, bom, hoje eu vou dar uma aula que eu vou sair nos braços do povo. Hoje eu vou dar uma aula que eu vou sair nos braços do povo. E aí ele me encontrou naquele cantinho e falou para mim assim, quer dizer que você quer sair nos braços do povo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou matar você na sala de aula e você sair nos braços do povo. Eu falei, não, eu estava brincando. Ele falou, pois é, pois eu não chamei você para brincar. Não chamei você para brincar. Brinca com os seus, com a minha palavra, comigo não. E aí, fica aí a experiência para não brincar com Deus, não querer sair no braço do povo, não, que é complicado. Então, dessa maneira, essa questão legislativa, desde o impressionante pano de fundo de uma epopeia, o que é uma epopeia? A epopeia é uma história grandiosa, uma história de um povo, ou a história de um herói. A epopeia da ideia de grandeza, que vai da criação do mundo até a morte de Moisés. Capítulo 34, versículo 12, temos a morte de Moisés. O Pentateuco, então, ele mostra-se como o depósito da vontade de Deus manifestada na forma de ensinamentos. Quer conhecer a vontade de Deus manifestada, prontinha ali para se entender? Leia o Pentateuco, em forma de mandamentos e leis. E aí você pensa assim, mas por que Deus foi tão radical? Olha, porque o povo era terrível. O povo era terrível. Por que Deus falou assim, quem comer carne de porco vai morrer? Porque se simplesmente dissesse, olha, se vocês comerem carne de porco, aí no deserto, nesse lugar terrível, vai trazer alterações para a saúde de vocês, aí não é lugar de comer carne de porco. Deus podia ter dito isso. Eles não iam comer? Iam comer. Por isso Deus disse, quem comer morre, raça ruim. Come para ver, comeu morre. Então, simples assim. Se não morrer por causa da carne de porco, vai morrer porque eu vou matar. Vou matar porque tem uma lei para não comer, e quem comer vai ser apedrejado. Simples assim, porque só funcionava daquele jeito. Então, cujo objetivo primordial do Pentateuco é configurar um povo santo, sede santo, porque eu sou santo, que seja portador fiel perante o resto da humanidade da oferta divina da salvação universal. E aí veio o erro. Ao invés de eles ofertarem, eles achavam que eles tinham que guardar
só para eles. E nem para eles guardaram direito, que acabaram cometendo toda a sorte de pecado que vocês conhecem, que eles cometeram quando leem o Antigo Testamento. Pois bem, quem é o autor? Nós falamos sobre a origem, falamos sobre o Pentateuco e a história. Quem é o autor do Antigo Testamento? Quem? Moisés. De novo? Moisés. Pois é. No final do século XIX, em que século que nós estamos? 21. Então não faz muito tempo, não é isso? No final do século XIX, o teólogo Julius Wellhausen apresentou aquilo que ficou conhecido como hipótese documental ou teoria Jept. Segundo essa teoria, o Pentateuco não pode ter sido escrito por um único autor. Então, isso que vocês falam com tanta convicção passou a ser questionado a partir do século XIX. Será que foi mesmo Moisés que escreveu? E aí, este teólogo, isso não era pensamento somente dele, isso é o que dá, gente, querer entender a Bíblia só pela razão. O que eu entendo, eu creio, o que eu não entendo não é assim, acabou, eu mudo, eu dou outra interpretação. É o que os teólogos, foi o que os teólogos liberais no século XIX fizeram. Tá? Eu não entendo como é que Moisés pôde escrever coisas que aconteceram antes dele. Então, simplesmente eu considero que não foi ele e pronto. Simples assim. Começaram a questionar. Deixa eu ver. Então, teoria Jept. O que ele e outros que concordaram com ele disseram? As partes do livro onde Deus é chamado de Javé, então foi o autor javista escrever, que vem de Javé, tá? Não foi Moisés, foi um outro autor que chamava Deus de Javé, por isso é chamado de javista, que escreveu o trecho onde aparece o nome de Deus mais como Javé. Depois, está explicadinho direitinho no slide, mas quem quiser copiar não tem problema, fica à vontade. Depois vem o autor eloísta. Por quê? Porque ele diz que em alguns trechos aparecem mais o nome de Deus como Elohim. Então, os trechos onde aparece mais o nome de Deus como Elohim, foi o autor eloísta. Depois vem o autor deuteronomista. Sabe por quê? Porque aqui ele nega a data do Deuteronômio. Ele diz que o Deuteronômio não foi escrito lá na época de Moisés. O Deuteronômio foi escrito depois que o povo voltou do cativeiro, para provocar um avivamento, para que o povo lesse aquilo e se voltasse para Deus, já tinham voltado do cativeiro, e prestassem atenção em Deus, ficassem firmes. Pois bem, e aqui é priest. Sem o Y. É uma expressão do inglês. Começa a querer escrever muito rápido, começa a escrever errado. Priest significa sacerdote,
É traduzido também, às vezes, por padre, tá bom? Porque aqui, eles dizem que ele diz que em uma outra época, os sacerdotes escreveram para provocar um avivamento. E aí dá isso aqui, ó, teoria Jept. E que colocaram, Moisés escreveu só alguns trechos e que colocaram tudo na conta de Moisés. É isso que vai dizer a tal teoria Jept. Né? Por que eles chegam à conclusão? Porque eles estudam o livro, estudam a Bíblia toda, mas nós estamos falando particularmente do Pentateuco, por um método chamado histórico crítico. Ou seja, é um método que aplica somente a razão, não aplica a fé. O que eu não puder entender com o meu raciocínio, eu precisar usar a fé, eu vou entender de outra maneira. Método histórico crítico. O método histórico gramatical, ele interpreta a Bíblia dentro da história e segundo as palavras que realmente estão escritas, ainda que para o significado real das palavras que estão escritas, ainda que para isso eu tenha que considerar coisas que a minha razão não entende. Eu tenho que considerar milagres, coisas difíceis, coisas sobrenaturais. Então, quando vocês ouvirem falar em liberalismo, teólogos liberais, eles são racionalistas. Tá? E os teólogos neo-ortodoxos, eles dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. E a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso aqui que eu estou bebendo não contém água, isso aqui é água. Conter água contém no suco. Só que aí contém açúcar e alguns conservantes no meio que podem fazer mal. E aí, queridos, o que é que vocês vão fazer com isso? E aí eles dizem que depois que foi pego todas essas informações de períodos diferentes, e Esdras, eu coloquei quinto século aqui porque eu não suporto coisa errada, mas nos escritos dele está quarto século. Esdras não viveu no quarto século, Esdras viveu no quinto século antes de Cristo. Aonde eu li, porque eu li na fonte deles, aonde eu li está quarto século. Aquilo me deixou perturbado de um jeito de saber que eu não consegui deixar quarto século. Eu pus o certo, quinto século, Esdras não viveu no quarto. Ah. Mas então eles dizem erradamente que Esdras juntou tudo isso no quarto século. Eu coloquei na apostila, no slide de vocês, quinto, para não confundir vocês. Esdras juntou tudo isso. Pois é, Esdras é responsável por organizar o Antigo Testamento? Sim. Chega um ponto da história de Esdras que ele, como escriba que era, organiza o Antigo Testamento. Mas não colocar sobre Esdras a responsabilidade de ter acumulado textos de vários escritos, de vários escritores, negando a autoria de Moisés e jogar a responsabilidade em cima de Esdras. Ele deve estar virando de bruço no túmulo uma hora dessa. Professor, essa teoria, ela é seguida hoje ou não? Se você for estudar em certos lugares, vão te ensinar isso. Por que eu estou ensinando, ainda que eu a considere errada? Porque nós temos que aprender o certo e o errado para a gente poder discernir. Porque se eu não ensinar, você dá de camarada de frente com um teólogo que pensa assim, você não sabe como reagir. Tá bom? Há lugares em que é ensinado assim. Onde você encontra teólogos racionais
eles vão te ensinar assim. Eu não vou falar para você que é perigoso você encontrar um camarada desse na PUC. Não estou dizendo que todos são, mas não estou falando que é perigoso, tá? Não, eu não estou falando. Estou falando, gente, é perigoso. Um lugar como a PUC, você vai estudar a PUC para você encontrar um teólogo racionalista, liberal, é daqui para ali. E até instituições gerenciadas, vamos assim dizer, pelos nossos irmãos, vai no Mackenzie, você pode encontrar um teólogo racionalista, liberal no Mackenzie. Pode encontrar, tá bom? Então você precisa conhecer os dois. No decorrer do curso nós vamos conhecendo os dois. Isso que eu estou dizendo para vocês não se diz numa sala de curso básico, tá? Na sala de curso básico se ensina que Moisés é o autor do Pentateuco e acabou. Vai se ensinar isso lá no curso médio ou no curso bacharel. Mas como a minha fama é de maluco, eu estou ensinando no curso básico para confirmar a minha fama. Porque como diz uma certa musiquinha que eu gosto, eu tenho que manter a minha fama de mal. Minha gente, e qual o argumento mais poderoso para destruir a teoria Jépide? A própria Bíblia. Como é que eu acabo com a teoria Jépide? A própria Bíblia. Tá bom? O Antigo Testamento diz que Moisés é o autor do Pentateuco. Eu uso a própria Bíblia para destruir. E aí deixa eles darem a interpretação que eles quiserem. Vamos ver a Bíblia destruir isso? Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Tem vários versículos no slide, por causa do tempo eu vou ler um só, os irmãos lêem o restante em casa, tá bom? Gente, é para ler a apostila, é para ler o slide, é para fazer prova, eu vou brigar com vocês. Eu sou briguento. Se não ler, eu vou brigar. Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Deu até pressa de ler logo quando eu comecei a prova, né? Então vamos lá. Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Eu acho que eu vou ter que ir na casa de crente e falar: e aí, irmão, já leu a apostila hoje? Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dá licença um pouquinho. Toda a lei que o meu servo Moisés te ensinou. Que quem ensinou? Moisés. Tá bom, continua. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares.